A partir do momento em que a gente se coloca numa posição de vítima, você se coloca como alguém que inevitavelmente entra em dois modelos, né? Como o outro te enxerga, o outro tende a te enxergar como alguém que não assume ou que não se coloca à frente, né? Alguém que está ali reativo, né? Alguém que está ali na defensiva, né? Isso gera um desconforto. E lembrando que dentro do ambiente de trabalho, seja ele qual for, o que mais interfere é o relacionamento interpessoal. Então você começa a criar uma cisão que tanto isola os outros de você quanto te isola dos outros. Né? E do ponto de vista individual, você começa a acreditar também que você é uma vítima, e você começa a se colocar, cria-se um viés cognitivo de que você está sendo punido ou de que você está sendo injustiçado, e aí cabe uma reflexão. Né? Será que de fato é isso? Se for, será que faz sentido para você permanecer naquele ambiente? Se não for, né, e aí faça uma reflexão da sua trajetória, será que em outros momentos você não teve cenários ou episódios semelhantes em outras empresas? Né? Qual é o seu padrão, qual é o seu temperamento? Né? E aí sim a gente vai começar a buscar uma mudança. Tá? Então, de fato, o vitimismo é algo muito complexo, é algo que acaba boicotando a carreira de profissionais excelentes. Né? Então, sim, é um ponto muito delicado. E a gente tem que tratar isso com muita calma também, porque muitas vezes pode ser um sintoma de um burnout, isso pode ser... a gente fala muito em psicologia que depende, né? Então, a gente tem que analisar caso a caso. O que a gente consegue dizer é que pro clima organizacional, pro ambiente, o vitimismo ele é muito ruim, ele é muito tóxico. Ele afasta as pessoas daquele profissional e ele também faz com que aquele profissional não busque um reencontro. Ele também acabe indo numa direção de se afastar mais ainda. E isso é muito ruim. O caminho acaba sendo ou desligamento ou uma interrupção do contrato, porque chega um momento em que se torna insustentável. E aí a gente não acaba sabendo se foi por um sintoma, ou se foi por um descontentamento, ou se foi, às vezes, por uma concepção equivocada. Né? Então, o que nos cabe enquanto indivíduos é, ao sentir esse vitimismo, tentar fazer uma reflexão e buscar ajuda quando necessário. Tá? Seja ajuda de um psicólogo, de um profissional do RH, se você enxerga um padrão, seja ajuda de um gestor, se você enxerga que é uma injustiça. E aí, nessa conversa com o gestor, você pode, de alguma maneira, explicitar aquilo que te incomoda e ter uma visão que, às vezes, é diferente da sua. E aí você ganha mais subsídio para ponderar. Né? A questão da mentoria, ela, na realidade, é um processo que pode ser feito por um profissional externo ou, às vezes, pelo próprio gestor, né, onde se separa um tempo para que aquele profissional trabalhe as competências dele dentro da empresa. Então, este gestor vai trabalhar com você muito daquilo que a gente falou aqui hoje. Como ele enxerga suas competências, ele vai obter de você qual é o caminho que você quer traçar ali dentro, quais são as coisas que você gosta de fazer, qual é o seu propósito, ele vai entender tudo isso e ele vai traçar um plano com você. Isso que a gente fez hoje vai muito de encontro com uma mentoria, né? Onde você está e onde você quer chegar. Sabendo disso, ele, com base na experiência dele, nas vivências dele, vai orientá-lo. Né? Normalmente a mentoria dura de 8 a 10 sessões, e nessas 8, 10 sessões ele vai dar exercícios, trazer exemplos, dar feedbacks para que você saia desse ponto A e chegue nesse ponto B. Tá? A mentoria é um processo já bem delimitado, já muito bem desenhado, pragmático, que ajuda o profissional nesse desenvolvimento de curto prazo. Em relação ao network, ele pode ser feito... Estamos aqui fazendo network. Né? Você vai entrar agora lá no meu Instagram, psicólogo.prof, de professor Thiago com TH, vai olhar lá que muitas pessoas da palestra passada me adicionaram, mandaram mensagem, a gente começa a trocar mensagem, isso é um network, a gente começa a criar um contato.
O que eu sempre alerto em relação ao network é que ele não deve ser feito por interesse, que aí isso joga contra, né? Ao invés de despertar um sentimento de troca, você desperta um sentimento de frustração no outro, porque o outro se sente usado, né? Se sente querendo, se sente algo descartável, um objeto, né? Então a gente precisa criar uma conexão. Tomar cuidado para não acionar a pessoa que você precisa, e às vezes você nunca falou com aquela pessoa e já sai dizendo, olha, eu vi que você trabalha em RH, tem uma vaga para mim? Isso não é network, muito pelo contrário, isso para mim é queimar filme. Network é você discutir, falar, olha, eu vi que você tem experiência em RH, eu também estudo isso, eu gostaria de aprofundar mais. Cria uma conexão. Network é uma conexão. Por que na internet se fala network, né? É a conexão da internet. Você, na vida profissional, a mesma coisa, é uma conexão. Não existe conexão sem relacionamento. Né? Não é só pedir, é uma troca. Né? Então, pode ocorrer no Facebook, pode ocorrer no LinkedIn, pode ocorrer com um colega de sala de aula, pode ocorrer com um primo que trabalha em uma empresa que você gostaria de trabalhar, mas precisa ser um relacionamento. Né? Precisa ser algo construído. Professor Tiago, tem alunos de diversos cursos aqui, desde a área de administração, de produção de audiovisual, outras áreas que têm uma abrangência de possibilidades de trabalho grande. E aí esses alunos estão colocando que estão indecisos como definir, dentro da abrangência da profissão que ele escolheu para a sua carreira, como que ele deve definir qual desta abrangência profissional ele deve focar. E aí o senhor já falou em outra live, se a pessoa tem que pegar a primeira oportunidade, se o estágio é uma possibilidade ou não. E o professor também pergunta para o senhor qual a diferença do Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, e da jornada do empreendedor. Tá. Vamos, primeiro, então, em relação à escolha, primeira questão acho que é controlar a ansiedade, tá? Estar na universidade é um ponto muito positivo, porque a universidade ela é um ambiente justamente de aprendizado e de teste. Teste em que sentido? Vocês têm a oportunidade de, ao longo do curso, estagiar em todas as áreas que te interessarem. Seja um estágio curricular, seja um estágio remunerado. Então, você, dentro da sua área, tem uma dúvida lá em 3, 4 segmentos, busca oportunidade nesses 3, 4, conversa com pessoas desses 3, 4, tenta desenvolver um projeto em uma empresa que atue com um desses segmentos, com 2, e vai conhecendo mais a fundo, porque aí você tem uma visão conceitual, tá? E você tem uma visão prática de como é a rotina daquele ambiente. Né? E aí você tem, sim, uma predisposição à decisão maior. Né? Você tem uma condição, você tem uma possibilidade de escolha muito mais ponderada, porque você vivenciou também, ou viu como funciona cada um daqueles segmentos no dia a dia. Então, a universidade ela é muito positiva nisso. Aproveitem o momento de curso para estagiar. Eu tenho dúvida entre 2, 3, busca estágio, busca projeto, bate na porta das empresas, entrevista profissionais desses segmentos. A gente tem aqui os projetos integradores, não sei se nas outras áreas é como na psicologia. No semestre passado eu coordenei um projeto integrador que tinha como objetivo colocar os alunos em contato com profissionais das áreas que eles escolhessem. É uma mega oportunidade tanto de network, que você já cria relacionamento com alguém que atua naquilo que te interessa, né? Isso no primeiro semestre é fantástico, né? Tanto muita gente falou, poxa, a pessoa me atendeu super bem e criou ali um contato, quanto uma possibilidade de você já perceber na prática como aquilo funciona. Né? Então, enxerguem, eu falo muito ler as entrelinhas, porque muitas vezes parece só mais um trabalho, mais uma coisa para acumular com todas as outras, na realidade é uma forma de auxiliar a escolha de vocês. É uma forma de criar network, é uma forma de ajudar vocês no desenvolvimento. Né? Então, avaliem essas oportunidades que a universidade traz como uma chance.
de já auxiliar vocês nesse processo de escolha. Tá? A segunda questão, professora, era em relação a diferença de PDI e jornada do empreendedor. Tá. O PDI, ele pode, em algum momento, te direcionar para empreender. Minha carreira foi nessa linha. A jornada do empreendedor, ao meu ver, é bem diferente de um PDI, porque ela trabalha as etapas que você tem, os desenvolvimentos que você, enquanto pessoa, tem que absorver para empreender. Que é diferente do que você tem que formatar para ter uma carreira, para desenhar a sua carreira. Tá? Eu, ao longo da minha trajetória, quando eu decidi que eu não queria mais atuar em empresas terceiras, né, eu queria ter a minha empresa, eu passei por toda aquela reflexão que foi falada, né, pessoal, profissional, financeira, e eu decidi ir para outras áreas. Eu tinha uma longa vivência com RH, tanto seleção quanto treinamento, mas eu fui vender. Eu falei, vou aprender a vender, eu quero trabalhar como vendedor. Eu fui trabalhar como vendedor B2B, né, venda consultiva, porque eu precisaria vender meu negócio. Quando eu abro uma empresa, eu não tenho capital, não tenho colaborador, não tenho nada, eu precisaria aprender a vender. Fui vender. Fui estudar sistema tributário. Fiz um curso bem extenso de sistema tributário brasileiro. Aprendi lá os tributos estaduais, municipais, federais. Legal. Eu fui me preparar para montar. Né? E aí, depois que eu tinha todos esses conhecimentos, eu criei meu plano de negócio, aí eu fui pesquisar o mercado, né? Proporcionar um crescimento para o seu negócio, ao contrário do PDI, que está muito direcionado a trazer conhecimento, habilidade e atitude para almejar um determinado momento, um determinado cargo, uma determinada posição, um determinado caminho para a sua carreira. Hoje, de certa forma, se a gente for pensar, em determinado momento minha carreira estava assim, e quando eu decidi empreender, eu fiz isso, sei lá. Eu saí de um RH e fui vender. Depois que eu fui vender, eu fui aprender sistema tributário. Depois, essa vida de empresa privada foi embora e criou uma nova do zero. Podia dar muito certo, podia dar muito errado. Né? Fazem 10 anos e eu estou aqui hoje, graças a Deus. Mas porque foi programado, foi planejado. Então, a jornada do empreendedor, ao meu ver, ela difere nesse aspecto. Né? Você se capacita também, mas com um foco muito mais abrangente. Você precisa pensar em competências que talvez nem sejam tão interessantes para você, mas que sejam importantes e vitais para o negócio se sustentar. Não tem como você ter uma empresa sem conhecer sistema tributário. Não tem como você precificar sem conhecer precificação, sem saber o que é um markup. Não tem como você... isso em qualquer área, gente. Tá? O meu RH, ok, tá mais corporativo, mas eu sou fisioterapeuta, sou enfermeiro, sou psicólogo, sou da área da saúde, quero abrir um consultório. Legal. Você vai mandar nota fiscal para convênio, vai ter que pagar tributo. Quanto de tributo? Se eu não considerar tributo, será que eu tenho lucro? Qual o custo fixo, qual o custo variável do seu consultório? Vai ter recepcionista? Quais são os encargos trabalhistas dessa recepcionista? Qual o modelo de contrato? Que regime de tributação você vai enquadrar seu consultório? Então, são coisas que não fazem parte da nossa área, que muitas vezes, por não fazerem, estarem tão distantes, nem são tão foco do nosso interesse. Mas por empreender, você vai ter que aprender, vai ter que ter noção. Então, ao meu ver, difere nisso. O PDI está muito mais atrelado em te desenvolver para aquilo, né? Eu quero chegar aqui, eu vou construir minha carreira para isso. Já para empreender, você precisa ir além, você precisa pensar em todos os detalhes. Professor, tem alguns alunos mandando mensagem, óbvio, e um aluno especial, ele colocou que ele adorou a sua fala, ele disse que não perde nenhuma live, não perdeu nenhuma das 3 lives que o senhor também promoveu, e ele disse que achei muito importante o professor Tiago dizer que de coordenador para gerente falta um degrau. E ele acabou dizendo que o senhor respondeu a dúvida dele, dizendo que ele ingressou na Uninove para investir na sua carreira, porque ele está na meta e focado para chegar a gerente do local que ele trabalha.
Outras alunas estão mandando mensagem sobre a questão da idade. Eu quero dizer para vocês que na live passada nós falamos muito da questão da idade. Então, reveja a live passada também, que está muito importante. Se eu fosse você, quem não visitou, visita. Quem não viu, veja. E quem já viu, reveja, porque essa sequência dá para você uma boa direção e um sentido para você criar esse foco para poder alcançar seus objetivos. Tem outra Então, aluna... 11 horas de material aí, dá para maratonar legal no feriado, né? Né, fazer uma boa maratona produtiva, tem ainda podendo seguir as redes do professor Tiago. E aí, novamente, tem outros alunos dizendo que o mercado, como o senhor disse, mudou muito. Antigamente a pessoa entrava, se acomodava, batia o ponto, chegava no horário, estava o horário de ir embora, se despedia até amanhã ou até segunda-feira. O mundo mudou muito. Então, não é simplesmente conseguir entrar no emprego que você está com o seu destino garantido. É necessário se reinventar e não ter resistência com tecnologia e nem ele falou preguiça, né? E nem preguiça de continuar estudando e investindo no seu conhecimento. Porque hoje o conhecimento agrega valor e tecnologia é uma ferramenta que todos os lugares estão utilizando. Isso é uma boa dica para a pessoa se superar, identificar suas dificuldades, mapeá-las e aí tentar enfrentá-la, professor? Sim, e o que eu mais vejo, professora, é resistência à mudança, né? Acho que dá para traduzir o que o colega comentou em resistência à mudança, né? Porque ela vai além, né? A maioria das pessoas resiste à mudança tecnológica, resiste à mudança de quadro, a mudança de equipe, a mudança de hierarquia, a mudança de projeto, a mudança de método de trabalho. A gente tende a absorver um padrão, criar uma zona de conforto e se agarrar a ela. E aquele que consegue ser maleável, ser moldável, né? Não é no sentido de você deixar sua personalidade de lado, mas de conseguir adequar-se, né? O famoso dançar conforme a música, tem um ponto muito superior nesse sentido. Tá? Eu estou falando aí das estruturas da empresa, não estou falando do ponto de vista de gestão de posicionamento e relacionamento. O que eu quero dizer é que os projetos mudam muito, a tecnologia muda, a metodologia de trabalho, muitas vezes o público-alvo, os processos de trabalho como um todo estão em constante mudança. Aqueles que resistirem mais terão muito mais dificuldade de se adaptar e terão menos espaço do que aqueles que conseguem levar o que é proveitoso do modelo antigo e aprender um modelo novo para agregar uma coisa com a outra. Acho que esse é o grande desafio, porque, de certa forma, a mudança sempre mexe um pouquinho com a gente. Professor, para a gente poder estar fechando, e aí a gente reforça a importância de vocês estarem aprofundando tudo isso, tantos conhecimentos passados nessas 3 últimas lives, e ainda tem a live que o professor Tiago fez no primeiro semestre, que foi no mês de maio, né, professor? Maio ou junho? Acho que foi junho. Foi junho. É só vocês entrarem no canal de YouTube da Uninove, tem a relação. Eu vou confirmar quando o professor responde a última pergunta. Professor, só para a gente poder estar fechando o tema e essa sequência, reforce quais são as dicas para que o futuro profissional se mantenha atualizado no mercado de trabalho e não perca seu foco e consiga se realizar plenamente, seguir seus sonhos, para futuramente não ser uma pessoa frustrada e rancorosa. Então, manter sempre o plano de carreira de vocês à mão, né? Mudar as metas sempre que você alcança uma, cria uma nova, a vida tem que seguir uma constante. Autoconhecimento, muito importante. Às vezes a gente tem uma tendência a entrar no automatismo, né? A gente vai seguindo, vai fazendo, vai só respondendo ao ambiente, vai só dando conta do que aparece e deixa de reservar um tempo para nós, deixa de reservar um tempo para entender o que a gente quer, o que a gente precisa, o que nos faz falta. E aí, quando a gente não faz isso, é como se parte de nós fosse abandonada. Então, a gente precisa lembrar, né, de quem nós somos, do que nós queremos, né, e também reservar um tempo para a qualidade de vida. Tá? A gente
alguém cansado, frustrado, estressado também não vai render. Por mais que você tenha o cargo dos seus sonhos, por mais que você tenha todos os conhecimentos, todas as habilidades, se você também não equilibrar as coisas, você não vai conseguir. Então, acho que o caminho é disciplina, é cuidado consigo mesmo, né? E é respeito. Né? Acho que é você ter sempre as suas metas claras, lutar por elas e saber que também para alcançá-las você precisa parar um pouquinho, respirar de vez em quando. Sem isso não adianta. E nós fizemos uma live também, professor. As habilidades sociais também são muito importantes, porque às vezes você consegue aquele emprego, consegue o cargo que tanto pleiteava e depois falta estabilidade para também se colocar nesse papel. E também quando você consegue aquela promoção tão sonhada, como fazer para você ser respeitado e se manter nesta função de destaque? Aí existem uma série de variáveis, né? Tem que entender o seu padrão de comportamento no cargo anterior, tem que entender os desafios que você assumiu, a postura que é exigida nesse novo cargo, né? As responsabilidades e o quanto você está disposto a passar pela mudança, porque agora você é a mudança, né? Você foi promovido, você é o incômodo, né? Você é a novidade para os demais, então essa mudança gera desconforto. Você precisa primeiro lidar com isso, né? Remediar ou intermediar essas situações. Às vezes aquele colega que estava há mais tempo e se julga mais competente, ou às vezes aquele outro que tem um curso superior a mais, ou que tem um curso específico, ou que tem mais experiência, que se julga mais competente e não foi. Né? Você precisa pensar nisso, que a mudança não é só para você, a mudança é para todo mundo, e isso incomoda você e te dá aquele friozinho na barriga do novo, mas incomoda todo mundo. Então, a questão de clima organizacional, de relacionamento, precisa ser levada em consideração. E depois, entendendo isso, você saberá que inevitavelmente haverá um período de discordância, ou um período de questionamento, ou um período de teste, e neste período você já começa a desempenhar suas atividades, já começa a mostrar resultado, já foca aquilo que tem que ser feito, já começa a pensar de maneira tática, estratégica, buscar soluções que o seu cargo novo exige, e aí com os resultados você vai se firmando, as pessoas vão entendendo que você de fato era a melhor pessoa para aquela condição. E se não fosse, não teria recebido a promoção, porque empresa nenhuma promove alguém sem uma observação anterior, sem testes anteriores, sem análises anteriores. Então, se você está ali é porque você tem total condição e, de fato, naquele momento, reúne as condições mais próximas que a empresa tem para resolver os desafios. Então, capacitado você está. Lembre-se disso, se acalme, entenda que a mudança é para os outros também, então o desconforto é inevitável, e começa a fazer as mudanças gradativamente, porque aí você vai realmente trazer resultado e os outros inevitavelmente se acostumarão.